Okay, everybody, how's everyone doing? I hope you're all doing very, very well. Isso aqui vai ser mais uma aula completa no meu canal. Aqui é Professor Shane, do Inglês com Shane. Se você está gostando do meu conteúdo, dos meus vídeos, do meu canal do YouTube, por favor, se inscreva. E cada vez que eu for postar uma coisa, você vai receber uma notificação. Essa aula aqui vai ser mais uma aula completa e a gente vai estar analisando 3 palavras essenciais, muito, muito importantes. E eu aposto que vocês já viram nessas palavras em algum lugar, seja um filme, um seriado, um livro, uma coisa assim. A gente vai estar analisando as palavras would, should e could. Com cada palavra aqui, eu vou dar uma explicação bem detalhada, com vários exemplos diferentes, e eu vou ajudar vocês a matarem os hábitos que vocês têm, os maus hábitos que vocês têm com essas palavras. E a gente vai estar começando com a palavra would, e eu sei que tem o jeito que que vocês, os brasileiros, aprendem a palavra would é um pouco perigoso. Eu vou explicar por quê. Na maioria dos casos, quando eu pergunto para um aluno meu, um seguidor meu, um amigo meu que é do Brasil, o que significa essa palavra would? 90% das vezes a pessoa responde gostaria. Gostaria. Isso aqui é uma resposta perigosa, porque tecnicamente a resposta não é errada, mas também não é correta. Gostaria é um exemplo só de um uso da palavra would. Mas o que é would? Would basicamente é um verbo auxiliar que a gente usa para falar sobre situações hipotéticas. Tá? Qualquer palavra que termina com ria, né, esse sufixo em português, vai ser would mais aquele verbo em inglês. Tá? Então, um exemplo. Utilizando um exemplo que a maioria de nós sabemos já, que é gostaria. Gostaria, analisando aqui, se a gente for tirar esse ria no final da palavra, ou só o ia no caso, seria gostar, o verbo gostar, que é like em inglês, certo? Like. Ou seja, gostaria, para falar gostaria, seria would like. Então, o melhor jeito de lembrar de would, como usar would, quando usar would, a gente simplesmente vai usar would mais o verbo desejado. Assim, ó. Would mais o verbo. Então, gostaria, eu posso dizer para você, você gostaria de um café? Você gostaria de um café? Would you like a coffee? Would you like a coffee? Lembrando que outra coisa, uma dica de pronúncia para vocês, que essa palavra café, o cafezinho em inglês é coffee. Tem que puxar aquele i no final da palavra. Se você falar só cough, a primeira parte da palavra cough, você vai estar falando a palavra tossir ou tosse. Então, cuidado. Tossir é cough, que a gente escreve assim. E coffee é café, tá? Coffee. Só uma dica de pronúncia. Mas isso funciona, essa regra aqui com would mais o verbo, funciona com todos os verbos em inglês, independente do verbo. Então, se quisesse falar, por exemplo, eu comeria pizza. Eu comeria pizza. Seria I would like, ou quer dizer, I would eat pizza. Eu comeria é would eat. Isso funciona, de novo, com todos os verbos. Seria, would be, estaria, would be também. Dançaria, would dance. Beberia, would drink. Iria, would go. Né? Se eu pudesse, eu iria para a praia. If I could, I would go to the beach. Então vocês têm que tirar o primeiro passo, a primeira parte desse processo com a palavra would é para tirar essa noção, essa ideia que would é só gostaria. Gostaria é um exemplo só. Agora eu vou te mostrar uns exemplos com os exemplos positive, exemplos positivos, positive, negative, negativo e question, interrogativo.
Eu gosto de fazer isso sempre. Quando a gente está falando sobre as formas positivas, negativas e interrogativas, é importante porque tem mudanças diferentes que acontecem, né, com cada verbo, com cada tempo verbal. Você vai ver mudanças estranhas e diferentes e importantes também. Se você não decorar essas mudanças, você vai ter muita dificuldade na hora de utilizar aquela palavra ou aquele tempo verbal. Prometo. Então, por exemplo, você estudaria, ou vamos usar assim, você iria para a praia. You would go to the beach. Você iria para a praia, tá? A forma negativa seria you wouldn't go to the beach, que é você não iria para a praia, tá? Wouldn't é a forma contraída ou abreviada de would not, que eu vou colocar aqui do lado da frase. Would not. O que eu sempre falo com as formas e expressões contraídas, abreviadas em inglês, é que é mais importante entender do que usar. Ou seja, se você quiser usar as formas abreviadas no inglês falado, legal, beleza, todo mundo vai te entender. Inclusive, a maioria dos falantes nativos usam exclusivamente essas palavras ou essas expressões abreviadas. Mas se for uma questão de conforto, você prefere, você acha melhor não usar as palavras separadas, tudo bem. A população inteira que fala inglês vai te entender perfeitamente, tá? Então, questão de preferência, é mais importante entender. So you wouldn't go to the beach. Agora a pergunta, você iria para a praia? Você iria para a praia? Would you go to the beach? Então a gente vai estar começando, sendo que would é um verbo auxiliar, um verbo especial, com uma função especial. A gente vai estar começando a pergunta com would. Would. Mesma coisa com o presente simples, né? Do, does, que são os verbos auxiliares do presente simples. A gente começa as perguntas com do, does. Did, passado, começa as perguntas com did. Will, futuro, will, né, no início da pergunta. Mesma coisa aqui com would. E, assim, a forma correta, perfeita de responder essa pergunta é assim, o verbo auxiliar que aparece na pergunta vai aparecer também na resposta. So, would you go to the beach? Yes, I would. Sim, eu iria. Ou, no, I wouldn't. Utilizando de novo a forma negativa de would. Eu sempre falo que respostas aceitáveis também neste caso, yes, no. Só. Né? Sem frescura, sem nada complicado. Yes, no. Eu particularmente acho melhor falar só yes, no, mas tudo bem. Agora um bônus para vocês. A gente não terminou ainda com would. É como usar would na second conditional, na segunda condicional. Second conditional, no futuro eu vou fazer uma aula completa sobre the conditionals, as condicionais. Tecnicamente tem três condicionais principais. Tem outras variações também, mas três principais. First, second, third. A primeira, a segunda e a terceira. Eu vou te mostrar como usar would, essa palavra would, na segunda condicional. Antes de começar isso, é importante entender o que é second conditional, como a gente usa isso em português, né? Se você não entender a gramática no seu idioma materno, vai ser muito mais difícil entender a gramática em um idioma estrangeiro. Então eu vou te dar uns exemplos da segunda condicional em português. Se eu tivesse o dinheiro suficiente, eu iria para o Japão. É um exemplo que eu uso bastante. Os meus alunos sabem que eu uso esse exemplo sempre. Se eu tivesse o dinheiro suficiente, eu iria para o Japão. Vou até colocar aqui. Se eu tivesse o dinheiro suficiente, eu iria para o Japão. Então, no caso, tivesse em inglês é had, tá? E essa palavra se if, so if I had. Isso é uma outra coisa um pouco chata com o inglês. Que no português a gente tem palavras e conjugações por cada situação, por cada conjugação, gramática, tempo verbal e tudo, né? Tem tinha, tem tive, tem
tivesse, tido, né? Tivemos, tiveram, tudo. Só que em inglês tudo isso, tivesse, tido, tinha, tive, é had. É só had, né? Então se eu tivesse o dinheiro suficiente, if I had enough money, I would go to Japan. I would go to Japan, né? Porque a gente tá falando eu iria, né? I would go to Japan, tá? Então a pergunta aqui é, eu tenho dinheiro suficiente? Infelizmente não. I don't have enough money in this situation. Não tenho dinheiro suficiente nessa situação aqui. Eu não posso ir para o Japão neste momento, simplesmente porque eu não tenho dinheiro, né? Mas se eu tivesse, if I had enough money, I would go. Então a gente está pensando numa situação, como eu tinha falado já, uma situação hipotética. A gente está pensando numa situação, uma realidade que infelizmente não existe, mas se existisse, if it existed, a gente faria isso. No futuro eu vou fazer, como eu falei, uma aula completíssima, focando somente nesse assunto das conditionals, tá? Mas second conditional e também a terceira conditional não existiria se não tivesse essa palavra would. Então a gente realmente precisa. E dá para brincar um pouco com essa palavra would. Um início muito comum, muito assim famoso com essa palavra would seria what would you do? Né? What would you do if? O que você faria se, né? O que você faria se, por exemplo, what would you do if you had $10 million? What would you do? O que você faria se você tivesse $10 milhões, né? What would you do if you had $10 million? Então aqui um início diferente. Voltando um pouco, essa pergunta aqui, would you go to the beach? A gente considera essa pergunta uma pergunta fechada, simplesmente porque essa pergunta só tem duas opções de respostas, né? Yes, no. Yes, I would. No, I wouldn't. Talvez a terceira resposta de I don't know, não sei, ou talvez, né? Mas não tem muitas variações, então a gente fala que são closed questions. Sendo que a gente está começando essa pergunta aqui com what, que é uma palavra de pergunta, né? Who, what, why, where, when, how. Isso é uma pergunta aberta, né? Inclusive hoje eu vou fazer uma aula na comunidade do Shane sobre open questions. Open question literalmente significa que tem muitas possibilidades de respostas. O que você faria? Acho que é a pergunta mais aberta que tem. Porque além de estar usando a palavra what, a gente está usando would you do, que é uma situação hipotética que nem existe. Eu não sei se você já tem $10 milhões, mas mesmo se você já tem, se você tivesse 10 milhões a mais, daria para você fazer uma coisa diferente. Provavelmente investir, sei lá. Mas os exemplos. What would you do if you had $1 million? Então a frase completa. If I had 10 million, desculpa. If I had $10 million, I would buy an apartment in each of my favorite cities in the world, né? Então, I would buy, eu compraria, né? Se eu tivesse $10 milhões, eu compraria um apartamento em cada das minhas cidades favoritas do mundo. Tá? Que no caso são New York City, Rio de Janeiro e Hong Kong. Eu amo essas cidades. Então, eu compraria. Então, para treinar, você pode fazer a mesma pergunta para você mesmo. O que você faria se você tivesse $10 milhões? What would you do if you had $10 million? Fala pra mim nos comentários, por favor, o que você faria se você tivesse $10 milhões? What would you do? Quero saber. Utilizando essa palavra would, tá? E se você está gostando desta aula aqui, ó, se inscreva. Se inscreva na minha página, no meu canal. Eu vou estar lançando um monte de conteúdo semanalmente, às vezes mais de 2 ou 3 vezes por semana no meu canal, aulas completas. E também segue a minha página no Insta, Inglês com Shane, que também tem um monte de conteúdo um pouco mais curto, mas também muito completo, tá? Muito obrigado por terem assistido. Continuando. Então aqui é a palavra would.
Would. Muito importante. Agora, deixa eu dar um espaço aqui. A gente vai estar fazendo a parte sobre a palavra should. Should. Should se chama modal verb. Quer dizer, é um tipo de modal verb. Modal verb é um verbo que tem uma função específica e tem vários tipos de modal verbs. E com certeza no futuro também vai ter uma aula completa sobre só falando sobre modal verbs. Should é um modal verb que a gente usa quando a gente está falando sobre uma sugestão, suggestion. Traduzindo do português para o inglês, a palavra should é deveria. Deveria. Algo que você deveria fazer, né? Algo que, sei lá, que seja boa para você em questão da sua saúde, para sua carreira, para sua vida, para sua família, algo que você deveria fazer. Eu tô fazendo isso logo depois da parte sobre da palavra would, porque deveria é ia no final, né? Shane, você acabou de falar que ia no final, né? Seria o verbo mais o would mais o verbo, né? Isso aqui é uma exceção, simplesmente porque isso não é um verbo normal. Should em inglês. Em inglês não é um verbo normal. É um modal verb. A gente não trata modal verbs igual ao jeito que a gente trata os verbos normais, tá? Que significa que não tem conjugações, não tem tempos verbais, é só should. Should. Os exemplos. You should study English every day. You should study English every day. Você deveria estudar inglês todo dia. Um bônus para vocês. Eu acabei de postar uma coisa no meu Insta sobre isso. A diferença entre every day e everyday. Isso é uma diferença muito importante, né? Everyday, as palavras separadas aqui. Everyday separado é todo dia ou todos os dias. Tá? Então, no caso dessa frase aqui, seria separado. You should speak English every day. Você deveria, ou quer dizer, study English. Você deveria estudar inglês todo dia. Every day, tudo junto, é tecnicamente um adjetivo que significa do dia a dia ou cotidiano. Por exemplo, everyday clothes. Roupa do dia a dia. Roupa comum. Roupa do cotidiano, por exemplo. Roupa cotidiana. Então é muito difícil. Até nativos têm dificuldade com a diferença entre essas duas aqui. Acredita? Everyday separado e everyday tudo junto. Interessante isso. Mas enfim, tu tem should. E de novo, vamos dar uma olhada aqui. Positive, negative and question. Positive, negative and question. He should eat more vegetables. Ele deveria comer mais vegetais e legumes, né? He should eat more vegetables. He should eat more vegetables. A forma negativa, utilizando a mesma informação aqui, a gente só vai estar negando a palavra should neste caso. He shouldn't eat more vegetables. Ele não deveria, né? Ele não deveria comer mais vegetais, legumes. Lembrando que, de novo, shouldn't é a forma contraída ou abreviada de should not. Should not. Questão de preferência. Você acha mais fácil falar shouldn't? Fala shouldn't. É o jeito que os nativos falam. Prometo, é o jeito que eu falo. Mas se você achar mais fácil falar should not, separado, tudo bem também, tá? Aí a pergunta é a mesma estrutura que a gente usa com would. A mesma coisa. Should he eat more vegetables? Opa. Should he eat more vegetables? Ele deveria comer mais legumes ou vegetais? E de novo, yes he should. Yes he should. No, he shouldn't. Yes, he should. No, he shouldn't. Tá. Tem uma outra variação, uma variação um pouco antiga, que nos Estados Unidos a gente não usa tanto. É uma expressão antiga que também tem o significado de deveria, de should, que é ought to. Ought to.
No filme você vai ver muito... um filme um pouco mais antigo, ou sei lá, um seriado um pouco mais antigo, pelo menos baseado no passado. A gente vai ver a pronúncia de hora, que a gente escreveria assim, essa pronúncia diferente. Ought to, só pra, assim, explicar pra vocês. Ought to é should, é a mesma coisa. Então, tanto you should study English, quanto you ought to study English significam você deveria estudar inglês. Mesma coisa, tá? So, ought to. Eu estou falando isso pra vocês, de novo. Você não tem que usar isso. Inclusive, se você usar ought to, por exemplo, se você for para o Canadá, ou assim, os Estados Unidos, Flórida, Nova York, se você falar ought to, né, a pessoa vai te entender, mas é estranho. É um pouco estranho, é muito menos usado do que should. Should é muito, muito mais comum, tá? Mas, de novo, como eu falei, no futuro eu vou fazer uma aula completa sobre modal verbs, verbos modais, falando sobre as 3 formas, os 3 tipos principais de modal verbs, que são permissão, obligation, obrigação, e suggestion, sugestão. Então, vocês acabaram de aprender a terceira parte daquela aula, que é should, ok? Muito legal. Então, outro exemplo, what should I do? What should I do é uma pergunta muito comum quando a gente realmente não sabe o que a gente deveria fazer. Eu não sei o que eu vou fazer. What should I do? O que eu deveria fazer? Numa situação e não sabe o que você vai fazer, o que você deveria fazer, você faria essa pergunta aqui para você mesmo. What should I do? Ou para uma outra pessoa. What should I do? Excuse me, what should I do? Tá? Agora, a terceira palavra aqui que a gente vai analisar e aprender é a palavra could. Could. Deixa eu criar mais espaço aqui para vocês. Então, could tem um monte de funções diferentes com could. E a gente vai analisar as 2 funções principais da palavra could. Primeiro, é outro exemplo de um modal verb que a gente usa mais para falar de permissão, tá? Se você quiser pedir permissão para fazer alguma coisa, tem vários jeitos de fazer isso. O jeito mais comum para falar, por exemplo, eu posso te ajudar, seria can I help you? Can I help you? Mas é bem provável que você já viu e com certeza vai ver essa outra variação da mesma pergunta que é could I help you? Could I help you? A diferença entre essas 2 frases aqui é a formalidade apenas, né? Can I help you é mais comum. É mais comum, um pouco mais informal, tá? Could é mais formal. Como se fosse a diferença entre, tipo, eu posso te ajudar ou eu poderia te ajudar. É mais formal. Então, neste caso, could é poderia. Isso mostra um pouco mais formalidade para a pessoa, né? Tem uma palavra que é mais formal ainda, que é may. May I help you? Isso aqui é o jeito mais formal que tem. May I help you? É tão formal, sendo que o inglês americano é uma versão simplificada do inglês, igual ao português brasileiro, pensando na comparação entre inglês americano e inglês britânico, inglês brasileiro e inglês português, ou quer dizer, português de Portugal. May I help you é tão formal que a gente não usa. A gente não usa nos Estados Unidos. E se você falar may I help pra alguém, a pessoa vai achar, nossa, sei lá, formal demais, estranho. Soa um pouco estranho. Mas, então, poderia. Poderia, a gente vai usar isso aqui. Agora é um pouco mais complicado. Can, essa palavra can, é uma palavra complexa. E também é um modal verb. Eu posso usar can tanto para eu posso fazer alguma coisa, quanto eu consigo fazer uma coisa, né? Can também pode falar de habilidade, que você consegue ou sabe fazer saber fazer algo, né? Você consegue ou sabe falar inglês, no caso. Você pode falar I can speak English.
Que ao pé da letra seria eu consigo falar inglês, mas na prática em português seria mais tipo eu sei inglês, eu falo inglês, eu sei falar inglês. Mais ou menos isso. I can speak English. Agora, vamos supor que você não consegue falar inglês, mas você conseguia ou sabia falar inglês na infância, né? A gente pode usar a palavra could como se fosse a forma do passado, a conjugação do passado simples da palavra can, neste sentido, de conseguir ou ser capaz de fazer algo, tá? So, for example, when I was a kid, I could speak 3 languages. Não é verdade, só um exemplo. Quando eu era criança, eu sabia, ou eu falava 3 idiomas. E isso significa, no caso, que hoje eu não sei fazer mais. Eu não consigo fazer mais. Eu não consigo falar 3 idiomas agora. Hoje não tem jeito, não tem como. Mas na infância, eu conseguia. Eu sabia fazer isso. Faz sentido? Então a gente está literalmente falando uma tradução muito boa da palavra can ou could. Seria ser capaz. Ter a habilidade de... Você é capaz de fazer alguma coisa. Você consegue fazer algo. Tá? So, this is to just review. Só para revisar isso. So, could pode ser um jeito de pedir permissão, um jeito mais formal de pedir permissão. Ou falar da sua habilidade, algo que você consegue ou que você sabe fazer, né? Por exemplo, você sabe dançar, né? Em inglês seria can you dance? Na verdade tem 2 jeitos. Can you dance? Ou do you know how to dance? Ou vamos supor que eu sei que você tem 99 anos e você não dança mais porque simplesmente não consegue, porque você é muito velho, né? Corpo fraco e tal, artrite, não sei. Aí você falaria, no, but I could dance when I was a kid. Eu sabia dançar na infância. I could dance if I was a kid. Agora vamos juntar would e could. Would e could são amigos. Por quê? Porque a gente usa bastante would junto com could. Tá? Então, por exemplo, a gente falaria se eu pudesse, eu faria tal coisa. Se eu pudesse falar francês, eu moraria na França. Um exemplo. Acho que eu não moraria na França, não. If I could speak French, I would live in France. Então a gente está utilizando, a gente de novo está falando sobre uma situação hipotética. Eu não falo francês, mas se eu pudesse, right? I don't speak French, but if I could speak French. Então agora a gente está criando uma realidade alternativa que não existe. Se eu pudesse falar francês, eu moraria ou viveria na França. I would live in France. Né? Então a gente está utilizando essas 2 palavras que a gente já acabou de aprender nessa aula, nesta frase aqui. What would you do if you could speak all of the world's languages? Tá? Eu nem sei escrever languages, tá? What would you do if you could speak all of the world's languages? O que você faria se você pudesse falar todos os idiomas do mundo? Tá? Isso aqui é uma pergunta. If I could speak... Então a gente vai, de novo, usar could e would na mesma frase. If I could speak all of the world's languages, I would be a language teacher or language professor at Harvard. Eu seria um professor de idiomas linguísticos, linguísticas na Harvard. O último bônus para vocês. Professor e teacher. Qual a diferença? Muitas pessoas me chamam de professor. E muito obrigado. Mas nos Estados Unidos, um professor é alguém doutorado
né, que normalmente trabalha numa universidade, numa faculdade, né? Teacher é qualquer professor que não tenha, ou que não seja doutorado na área dele, por exemplo. Eu tenho bastante experiência, eu tenho diploma na minha área, tenho certificado, mas eu não tenho meu doutorado, não sou doctor. Então você tecnicamente não pode me chamar de professor em inglês. Em português não tem essa diferença. Então você me chamaria de teacher. Outra coisa é que a gente não chama os nossos professores de teacher nos Estados Unidos. A gente fala, por exemplo, no meu caso seria Mr., mais o sobrenome que no meu caso é Kelly. Então eu seria Mr. Kelly nos Estados Unidos. A gente chama os nossos professors, os professores das faculdades, os professores doutorados de professor. Só na faculdade, tá? Então, bom, para revisar isso, pessoal, mais uma vez, a gente acabou de aprender 3 das palavras mais importantes que tem no inglês. Não tem como chegar no nível intermediário ou avançado se você não sabe essas palavras. Se você não aprende essas palavras e aprender como usar, escrever, utilizar essas expressões e tudo que eu falei e mais nesta aula, você não vai poder falar o inglês bem. Quer dizer, não vai falar bem. Então a gente acabou de falar ou aprender sobre a palavra would, que lembra, não é gostaria só, mas gostaria é um exemplo apenas de um uso da palavra, que é basicamente iria, né, no final da palavra. Would go, iria. Would see, veria. Would watch, assistiria, tá? E aí depois a gente aprendeu sobre a palavra should, que é um modal verb, um verbo modal que a gente usa para falar literalmente deveria, falando de sugestão, algo que você deveria fazer. You should study more English. Você deveria estudar mais inglês, tá? E a última palavra, a gente falou sobre as variações e os usos diferentes da palavra could, que a gente pode usar numa situação um pouco mais formal para pedir ajuda ou para pedir permissão. Could I help you? Eu poderia te ajudar. Could I help you? E também a gente pode usar isso como se fosse ser capaz no passado. I could dance when I was a kid, but today I can't. Eu sabia dançar na infância, mas hoje eu não consigo, tá? Seguinte, pessoal, espero que vocês tenham curtido a aula, que vocês tenham aprendido um monte de coisas interessantes, que vocês tenham anotado tudo. Por favor, me falam o que vocês acham, o que vocês acharam dessa aula nos comentários. Se vocês tiverem sugestões, como sempre, sobre aulas do futuro, aulas que eu vou fazer no futuro, questão, seja assim, assuntos ou temas específicos, ideias, se vocês tiverem sugestões sobre o formato, como eu estou fazendo essas aulas aqui em questão da edição, fala para mim nos comentários. E eu também quero ver os seus exemplos, frases, né, utilizando nessas palavras novas que eu acabei de ensinar para vocês. Muito obrigado novamente e se inscreva, por favor, no canal se vocês gostaram do conteúdo aqui. Thank you guys very much and I will see you at the next class. Até a próxima aula, pessoal. Thank you very much. Take care. Bye bye.